Olá, turma do nono ano. Boa tarde a todos. Vamos lá, gente. Vamos começar mais uma semana de aula com um novo gênero, tá? Nós vamos trabalhar com o gênero artigo expositivo. Vamos conceituar, definir, perceber os pontos fundamentais para que esse texto seja composto de forma adequada, tá? Então, vamos para mais uma semana de conhecimentos. Vamos abordar esse tema de forma que venham a entender a abstração dessas informações. Vamos lá, gente. O texto expositivo, as suas características, né? Os elementos que o compõem. É um tipo de texto dissertativo, ou seja, a linguagem dissertativa, a linguagem de persuasão, aquela linguagem de convencimento sobre um tema específico, né? Nós vamos falar de algum tema, desigualdade social, então nós vamos utilizar aquela linguagem que venha a expor de forma clara, objetiva, mas que também venha a convencer os interlocutores, tá? Então o emissor, ou seja, quem está passando a ideia vai ter que ter esse poder de convencer o outro sobre aquele tema que ele escolheu e que ele está produzindo. É um texto que expõe ideias, explana, discute, revela o que o autor sabe sobre determinado assunto. Então, ele determina esse determinado assunto a partir de que recursos? Conceituação, definição, descrição, comparação, informação e a enumeração, né? Enumeração, quando eu coloco determinados elementos que vão ser fragmentados a partir daquele assunto, para que venha o quê? A dar aquela solidez, né? Realmente venha a ser um texto mais consolidado. Sua linguagem é objetiva, clara, impessoal, certo? Você não pode dar ali aquela subjetividade, eu acho que... Não, você tem que ser uma pessoa que tem uma postura e uma linguagem de forma que venha especificar e determinar o assunto. Traz a abordagem abrangente sobre um tema, permitindo que o leitor desenvolva sua própria opinião sobre o assunto. Exatamente, lá vem a parte da argumentação, né? Você tem uma argumentação específica, bem objetiva, né? Onde o seu leitor vai ler o seu texto expositivo e vai entender e vai conseguir compreender a ideia lançada nesse seu texto. Nesse texto, o autor não manifesta, ao menos explicitamente, que explicitamente é quando fica bem claro no texto a opinião, né? Eu acredito que, ou aí como tá bem claro a sua opinião nesse texto, né? Acredita-se que, bem diferente, né? São situações, colocações bem diferenciadas. Suas opiniões sobre o tema tratado, ainda que em alguns momentos do texto ele opine, sua intenção não é defender seu ponto de vista sobre o tema em questão. Ele vai defender o tema de forma convincente, mas em nenhum momento ele vai trazer para si essa propriedade que somente ele está correto e em tudo que está falando, certo? E o que é esse texto expositivo, tá? O que realmente vem a ser um texto expositivo? Texto expositivo é aquele que apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, descrevendo e enumerando suas características. Remete à ideia de explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento, que se pretende apresentar. Deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto, certo? Então, o próprio leitor vai perceber, tá, a abordagem feita, por exemplo, o índice de violência no país, né? Esse conjunto de informações, gráficos, dados sobre esse tema vão apresentar o problema sem essa opinião tão explícita. Você vai apresentar os problemas vivenciados através dessa violência no país, mas de forma clara e de forma que venha convencer o seu leitor sobre o tema que você está abordando, tá? Então, é uma persuasão implícita, ok? E você vai perceber essa explicação, essa situação dos acontecimentos de forma que venha a interferir, que venha interagir com o seu leitor sobre o tema a qual você abordou no seu texto expositivo.
Textos informativos, escritos com a intenção de informar o leitor. Esses textos sempre trabalham fatos. Quem faz o quê, onde, quando. Jornais, revistas e noticiários estruturam-se basicamente com informações. Então, esses aí são os meios, né, que veiculam textos informativos, né? Nós encontramos bastante os textos informativos em jornais, em revistas, noticiários, com certeza, tanto verbalmente quanto não verbalmente, né? Oralmente ou somente na escrita. Como na vida, a quantidade de informações do dia a dia é imensa, também é extremamente variada a linguagem desses textos. Para fins didáticos, podemos entender texto informativo como aquele que tem por objetivo central informar fatos ao leitor. É o tipo de texto que encontramos mais frequentemente a informação técnica, publicitária, científica, cultural, e ocupa grande espaço na vida moderna, com certeza, né? Então, para que vocês sejam pessoas mais atualizadas, informadas, com certeza leiam textos informativos. Eles vão estar falando sobre a história atual, textos atuais, textos antigos, mas a principal ideia desses textos aí é deixar os seus leitores informados, atualizados sobre temas a quais já passaram ou está acontecendo no momento atual, né, na história, certo? Textos expositivos informativos. Os textos informativos têm a função de abordar algum fato, transmitir dados, atualizar conceitos, que eu acabei de falar, né? Tanto podem ser informações já passadas, quanto informações atuais. E ensinar um tema, né? Um tema específico. Isso é o que acontece em reportagens de revistas, verbetes de enciclopédias, notícias de jornais. Isso aqui são as formas onde vocês vão encontrar frequentemente textos expositivos informativos, tá? Artigos de divulgação científica, que trabalha muito com artigos da ciência, né? E livros didáticos. A maioria dos leitores, ao ter um texto informativo em mãos, quer saber o que está sendo dito e aprender algo com a leitura. A ênfase é o conteúdo, terceira pessoa ou primeira pessoa do plural, sobre o que se escreve, função referencial da linguagem. Então, essa ênfase, né, realmente do conteúdo, é realmente você passar de forma que a abordagem venha a ser repassada para os seus leitores claramente e que venham deixar pessoas mais atentas a certo assunto a qual você abordou no seu texto, ok? Texto expositivo explicativo. Quando um professor solicita ao aluno um trabalho sobre determinado tema, com a finalidade de que este aluno o conheça, predominará a tipologia expositiva explicativa, que é justamente o gênero que nós estamos estudando nesse exato momento. Assim, por exemplo, este professor poderá solicitar a seus alunos que pesquisem e escrevam sobre o que vem a ser o efeito estufa, etimologia do termo, o que é, como se dá, por quê, para quê, bem como exemplos ilustrativos na modalidade verbal ou não. Isso quer dizer que você tanto pode colocar figuras, imagens, como também a própria escrita, né? As pesquisas que você observou e você vai registrar aí no seu texto expositivos. Os alunos organizariam essas informações numa sequência lógica, mas sem a intenção, no caso específico, de tomar posicionamentos, que é a subjetividade, você opinar claramente ali no seu texto, né? No caso específico de tornar. Então, uma vez que tais conceitos são determinados e comprovados cientificamente, não constituindo matéria opinativa. Então, é de maneira clara? Sim. É maneira convincente? Também. Explicando, desenvolvendo uma série de ideias no seu texto expositivo, né? Mas só que aí você tem que perceber que esse discurso
né? A finalidade do seu discurso é transmitir a informação, tá? As formas de expressão próprias, com a finalidade de transmitir, concretizar, né? De modo distinto, né? De diferentes formas, oral ou escrito, como eu já falei. Mas não necessariamente você tem que opinar a sua ideia ali, comprovando o que você acha sobre aquele assunto, tá? Então, os nossos artigos, ele pode ser expositivo e explicativo, tá certo? Como nós percebemos, ele sempre vai ter essa objetividade, vai ter a ordem dos fatos, vai ter clareza, tá? O discurso expositivo, ele ocorre em situações de comunicação, tá? O emissor, o receptor, que é a pessoa que está recebendo a informação, e a relação que se estabelece entre eles, né? Então, tem que ser uma relação bem harmonizada, tá certo? Então, é isso, gente. Nosso gênero é expositivo, tá certo? Vamos agora fazer um debate juntamente. Todos vão interagir com seus conhecimentos, o que é um texto expositivo, seus entendimentos. Vamos ler agora o nosso texto da aula de hoje e, contudo, vamos interpretar esse texto com as nossas questões interpretativas no texto de português. Então, vamos lá e até breve.